E aí pessoal, tudo bem? Vamos com uma breve revisão aqui para a nossa avaliação do segundo semestre de 2020. Os conteúdos serão capítulo 5, Grécia Antiga, e capítulo 6, Macedônia. A primeira ressalva aqui que eu tenho que fazer é que quando a gente fala em Grécia Antiga, lá naquele tempo, né, de 2, 3 mil anos atrás, a gente está falando de uma civilização, ou seja, nunca foi um país só, como é hoje. A gente conhece um país que se chama Grécia, que é a capital de Atenas, que tem uma bandeira. Naquele tempo havia uma civilização grega e ela se assentava na ideia de polis, ou seja, as cidades-estados. Cada cidade funcionava como um país, tinha seus próprios costumes, suas próprias leis, às vezes elas guerreavam entre si, então aconteciam essas coisas. Inclusive, a própria Macedônia está no contexto das cidades-estados da Grécia Antiga também. Ela não é um país separado, ela fazia parte do contexto da civilização grega. Quanto a essas polis, ou cidades-estados, as mais importantes, as mais famosas e conhecidas até hoje, são Atenas e Esparta. Atenas era muito famosa por causa das artes, da cultura, da ciência, várias coisas relacionadas então ao pensamento filosófico, artístico e também histórico, que chegaram até hoje. Já Esparta tem a fama de militarista, guerreiros muito disciplinados, obstinados, bons combatentes. Inclusive uma imagem que foi reforçada pelo filme 300 de Esparta. Agora, uma das coisas mais importantes de quando a gente fala de Grécia Antiga é do conceito de democracia. E é importante dizer que esse conceito de democracia existia basicamente na cidade-estado de Atenas. Mas também a gente tem que entender como que ele funcionava. A ideia de democracia estava baseada num sistema de rodízio de poder, rotatividade. O ano era dividido em 10 partes, em cada uma dessas partes um grupo político é que dominava o governo ateniense. Essa ideia da rotatividade de poder é central para a democracia e, inclusive, o nome quer dizer demo, povo, cracia, sistema de governo. Um sistema de governo que havia rodízio entre o povo. Porém, a gente tem que entender o que eles chamavam de povo naquela época. Povo com direito à cidadania, ou seja, com direito a fazer parte da política, em Atenas, era só os homens maiores de 21 anos e nascidos em Atenas. Ficavam de fora as mulheres, os escravos e os menores de 21 anos. Algumas estimativas falam que apenas 10% da população ateniense tinha acesso então a esse sistema político e era considerado cidadã. Voltando a falar do lado cultural, falei que os gregos foram muito importantes nas ideais de arte, de estética, de beleza, criaram o teatro, criaram a medicina, a história, deram um grande impulso à música, e, enfim, eles fizeram muita coisa muito importante. Temos, por exemplo, Heródoto, o pai da história. Ele escreveu o primeiro livro de história e ele criou as funções do historiador, diferenciando então o que antes eram as narrativas lendárias e mitológicas para o que passou a ser chamado de relato histórico. Também é muito famoso Hipócrates, considerado o pai da medicina, Sócrates, o pai da filosofia. E uma das razões para que os gregos fossem tão ricos, culturalmente falando, é que eles estavam em constante contato com outros povos e outras culturas. A Grécia é um território cheio de ilhas, encravadas ali no mar Mediterrâneo, e com um acesso muito rápido, muito fácil, por via marítima, a vários outros países, e na época civilizações muito diferentes. Por conta disso, eles acabavam comercializando muito, e ao comercializar estabeleciam várias trocas culturais. Conhecer outras religiões, outras línguas, outros sistemas de medidas, outros valores e coisas desse tipo. Tudo isso enriqueceu muito a cultura grega. A filosofia grega nasce justamente a partir desse contato. O que era a filosofia? Era a vontade de buscar uma verdade universal. Por quê? Porque os gregos viam que eles tinham seus próprios deuses, como por exemplo Zeus, Atenas, Poseidon, e os egípcios tinham outros deuses totalmente diferentes. Os persas tinham outra religião. Então eles de repente se perguntavam, mas quem está certo? Então eles viam que cada povo tinha uma visão muito diferente do que era certo, do que era errado, etc. Então a tentativa da filosofia era de buscar um pensamento que fosse válido e pudesse ser aceito universalmente falando. É por isso que nesse primeiro momento a gente até chama de pensamento filosófico científico, porque eles estavam interessados então em provar verdades absolutas que valessem para os gregos, que valessem para os egípcios, que valessem para os persas. Agora voltando para o lado histórico, os gregos tiveram uma grande batalha contra os persas, em que praticamente toda a Grécia se uniu diante dessa batalha, mas depois eles voltaram a guerrear entre si.
E essas constantes guerras entre as próprias cidades-estados gregas foram enfraquecendo as principais delas, que eram Atenas e Esparta. Isso abriu espaço então para os macedônicos, que estavam situados ao norte da Grécia, viessem conquistando mais territórios. A expansão dos macedônios foi muito rápida e mais ainda com Alexandre, também conhecido como Alexandre Magno ou Alexandre o Grande. Ele morreu com apenas 33 anos de idade e conquistou quase que o mundo inteiro na época. Uma das razões para ele ter conquistado tantos lugares de forma tão rápida é que eles respeitavam a cultura dessas populações dominadas. Os macedônicos não impuseram religião nem uma cultura. Eles coletavam impostos e obrigavam então a que esses povos dominados seguissem as regras macedônicas, mas não impunham uma religião nova nem uma cultura diferente. Eles chegavam mesmo até promover casamentos entre os generais macedônicos com a população local. Tudo isso deu origem então ao que a gente chama de helenismo, ou seja, a mistura da cultura grega com a cultura oriental. Vamos lembrar que se a gente fala em heleno ou helênico, estamos falando da Grécia Antiga, que os gregos chamavam de Hellas. Quando a gente fala então de helenismo, já se refere a essa mistura entre elementos da cultura grega com elementos da cultura do Oriente Próximo ali. Isso inclui o Egito, por exemplo. Bom, acho que deu para dar uma refrescada na memória de vocês. Lembrando que essa é só uma revisão, para quem não se dedicou, não leu nada, não vai tentar muita coisa. Mas para quem já estudou, isso aqui reforça bastante. Creio que assim vocês estão prontos para essa prova. Então a gente fica por aqui, espero que todos tenham uma boa prova.